Irmãos, a paz do Senhor, mais uma quarta-feira, estudando a palavra de Deus. Nós estávamos estudando Ezequiel, capítulo 26, falando sobre a cidade-estado de Tiro. E nós sabemos que essa cidade, na época do rei Salomão, ajudou na construção dos utensílios da casa do Senhor. O rei Irão, rei de Tiro, ele foi fiel a Davi, fiel a Salomão, e nós vimos que ele ajudou na construção dos utensílios de bronze do lado de fora da casa do Senhor, os utensílios de bronze que se fazia então, o sacrifício, o altar de bronze, onde eram sacrificados os animais, e a bacia de bronze. Essa bacia de bronze, então, o sumo sacerdote se lavava. E as bacias menores, os carrinhos com suas pias menores, onde também eram lavados os utensílios que foram usados no sacrifício dos animais. Então, isso é um simbolismo da cruz de Cristo que ele fez por nós. Ele morreu para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Então, hoje nós vamos ver os utensílios de ouro. Então, nós estamos em 1 Reis, capítulo 7, versículo 48. Depois do sacrifício e depois de se lavar, os sacerdotes, então, eles poderiam entrar na casa do Senhor, onde nós temos os utensílios de ouro. Você está vendo aí na figura abaixo, o primeiro cômodo, onde nós estamos vendo o sacerdote diante do altar de ouro. E hoje nós vamos estudar sobre esse altar, o altar de ouro. Preste atenção, não é o altar de bronze do lado de fora, onde se faziam sacrifícios. Esse altar de ouro é para um outro propósito. E acima nós temos uma figura desse mesmo altar de ouro, ou altar de incenso, certo? No santo lugar, que também estava no tabernáculo, porque tudo começa com o tabernáculo, certo? Então, esses são os utensílios de ouro. E eu vou ler então 1 Reis, capítulo 7, versículo 48. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor. O altar de ouro, certo? Vocês estão vendo nas duas figuras, só que nós estamos agora na época do rei Salomão, já não é o tabernáculo, o templo. Então, o altar de ouro ficava bem à frente, do véu. Os irmãos estão enxergando na figura. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro. Então, vocês estão vendo também ao lado, da figura no tabernáculo, nós estamos vendo uma mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição. Do outro lado, nós tínhamos os castiçais de ouro finíssimo. E assim por diante. Mas hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse altar de ouro, ou altar de incenso. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos, claro, nós temos que ir para Êxodo, porque foi lá que Deus deu as instruções a Moisés para que se construísse esse altar de ouro, que ficava dentro do santo lugar. Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 30, versículo 1 ao 10. Então, aqui, agora, hoje, nós vamos estudar sobre o altar de ouro. Então, nós estamos estudando os utensílios de ouro. Depois do sacrifício, depois de se purificar, certo? Depois da morte do cordeiro, depois da lavagem, então o sacerdote ele entrava no santo lugar e ali tinha o altar de ouro ou altar de incenso. Então eu vou ler, para os irmãos terem uma ideia de como tudo isso começou, que foi no tabernáculo, a primeira figura, que está acima.
Farás também um altar para queimares nele o incenso. Então, o altar de bronze se oferecia os animais, simbolizando o sacrifício de Cristo. Isso você pode ver no livro de Levítico. E agora esse altar de ouro era para se colocar o incenso, tá? Então, farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. E aqui as medidas. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. Os chifres, eles representam o poder, né? O poder. Versículo 3. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas. Por que essas 2 argolas? Porque não se segurava, né, no tabernáculo. Quando ainda estava no tabernáculo, eles viajavam e tinham que carregar esse altar de incenso, mas eles não podiam pegar com as mãos. Então tinham argolas, olha só. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. Tudo bem, de ambos os lados as farás, nelas se meterão os varais para se levar o altar. Então, colocava-se os varais e se carregava o altar de incenso. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Então, ali na primeira figura, acima, vocês estão vendo a localização. Então, ele ficava aonde? Ele ficava à frente do véu, defronte do véu, diante da arca do testemunho, que vocês estão vendo lá dentro, e o propiciatório, que é a tampa da arca de ouro, certo? Onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático, e aí fala quantas vezes por dia, olha só, a cerimônia. Cada manhã, certo? Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, isso é muito importante. É um incenso contínuo. Então, esse simbolismo, ele é algo contínuo, para sempre, eternamente, pelas vossas gerações. Agora, observe, meus irmãos, que esse altar de incenso, ele estava no santo lugar, mas a fumaça do incenso, então nós estamos falando primeiro do que? Do altar de ouro, mas veja bem, depois nós vamos falar sobre esse incenso. Veja que a fumaça, ela passa para o santíssimo lugar, onde está a arca da aliança, onde está, né, o trono de Deus. Então, essa fumaça, ela sobe para o trono de Deus, certo? Esse cheiro, ele sobe para o trono de Deus. Ele passa de um cômodo para o outro, certo? Do lugar santo para o santíssimo lugar. Aí, então, uma movimentação. Olha só. Agora o versículo 9, ele é muito importante também, porque olha o que diz aqui: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Então, olha só que interessante, meus irmãos. Do lado de fora se queimava, se fazia o sacrifício, certo? Do animal. E aí, com as cinzas, certo?
com as cinzas, com o sangue da oferta do pecado se misturava então esse incenso. Então, primeiro era importante se fazer a expiação, o sacrifício, e esse sacrifício se misturava então com o incenso, né, as cinzas. Então, uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Bom, então isso é um pouquinho sobre o altar. Então esse altar de ouro, ele era para se colocar o incenso. Bom, então agora nós vamos ver a composição, né, desse incenso. Qual é a composição desse incenso? Então nós temos duas coisas aí. Agora, falando sobre o incenso, essa palavra incenso, ela vem do verbo queimar. Então ela descreve as coisas queimadas em sacrifício. Então, o incenso é o resultado de um composto de materiais aromáticos, e ao fogo se liberava um perfume, uma fumaça perfumada. Então, nós temos o altar de ouro, nós temos o incenso, e com o fogo se formava uma fumaça perfumada, certo? Agora, se você colocar um incenso estranho, não vai ser uma fumaça perfumada, vai ser a fumaça do poço do abismo, certo? Apocalipse capítulo 9. Então você vê aí as diferenças de fumaças. Bom, essa fumaça, ela era exclusiva, esse perfume, esse incenso queimado, ele é exclusivo do Senhor, de Deus. Então isso aí você pode olhar ainda em Êxodo 30, versículo 34 ao 38. 34 ao 38. Olha só, o incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Então, isso aqui é outra coisa importante. Esse sacrifício, né, no altar de bronze, foi algo realmente simbolizando a cruz de Cristo, e foi algo para todos sempre, por nós, seres humanos. E esse sacrifício, né, ele se transforma no quê? Num incenso que com o fogo acaba se tornando uma fumaça perfumada que se chega diante de Deus. E esse incenso não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Quer dizer que o sacrifício de Jesus na cruz, em primeiro lugar, ele foi para Deus, foi um holocausto. Deus queria realmente reatar um relacionamento conosco, e por isso ele enviou seu filho para a cruz, para morrer no nosso lugar. E por isso ele pode interceder por nós. Então a fumaça, esse incenso, no livro de Apocalipse diz que são as orações dos justos. Mas antes de se tornar
a oração de todos nós que somos justos, em primeiro lugar está a oração do próprio Cristo, porque se não fosse a intercessão de Jesus por nós, se não fosse essa fumaça saindo lá da arca do altar de bronze para chegar no altar de ouro, se transformar numa fumaça e entrar no Santíssimo Lugar, se não fosse a oração intercessora de Cristo Jesus, em primeiro lugar para o Pai, fazendo propiciação dos nossos pecados, nós também não seríamos intercessores de nada. Então, eu quero ressaltar hoje, né, em primeiro lugar, que essa intercessão, esse incenso que simboliza a oração, a intercessão, ela pertence em primeiro lugar a Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. É por aí que nós vamos começar. Porque se você não crer na cruz de Cristo, se você não for um com Cristo Jesus, jamais você será um intercessor. E Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo. Ele está em primeiro lugar. Essa fumaça, Jesus intercedendo por nós, e nós em Cristo Jesus pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Bom, então nós vemos aqui o altar, nós já vimos o incenso. Eu gostaria de ler também um pouco mais sobre essa cerimônia. Levítico 16, Levítico 16, do 12 ao versículo 13. Tomará também de sobre o altar, então o altar de bronze, o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Então era uma mistura. Então aqui está mais claro no livro de Levítico. Então tomará também de sobre o altar lá de bronze do lado de fora, onde foi feito o sacrifício do animal, o incensário cheio de brasas de fogo, então as brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Então agora ficou mais claro. Do santo lugar vai até o trono de Deus e chega finalmente no santíssimo lugar, da presença de Deus, onde está o propiciatório. Então você pode ver a fumacinha aí da primeira figura, né, acima, e fica bem claro que há uma movimentação dessa fumaça. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Amém, amém. E aí, meus irmãos, só o sumo sacerdote era autorizado a conduzir esse ato, essa cerimônia. E antes dele se achegar a esse altar de ouro, ele tinha que passar primeiro pelo altar de bronze lá fora, certo? E também se purificar. Então, tudo no que nós cremos tem a base na redenção por meio do sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Meus irmãos, agora tudo isso, então, essa cerimônia, vocês estão vendo que é uma parábola, um simbolismo, tudo isso, certo? Então nós estamos vendo a oração, a intercessão de Cristo por nós, porque ele morreu. Como ele morreu por nós, ele pode interceder por nós, porque ele fez esse sacrifício, está intercedendo por nós, para que nós nos acheguemos novamente à presença de Deus. Eu gostaria de ler agora no livro de Hebreus. Hebreus, vamos lá. Livro de Hebreus, capítulo 9. Bom, nós poderíamos até começar, né, a partir do versículo 1, é muito interessante, porque vai falar também desse altar na linguagem do Novo Testamento.
E agora você vai acreditar em mim que isso tem um simbolismo. Isso aqui é uma sombra de algo que iria acontecer, que já aconteceu. Cristo crucificado e hoje intercedendo por nós, né, meu irmão? Você não vai virar arqueólogo para descobrir onde está, né, o altar de bronze, onde foi parar, né, o altar de ouro. Pelo amor de Deus, né? Você não acha que você vai crescer na fé se você um dia tiver um objeto desse dentro da sua casa. Bom, então nós vamos ler aqui em Hebreus. É uma parábola, meus irmãos. Eles estavam fazendo uma cerimônia, como nós fazemos o batismo hoje, de algo que aconteceu na nossa vida. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, tanto como de cima como de baixo, tanto o tabernáculo quanto essa casa do Senhor aí de Salomão, né, que ele construiu junto com a ajuda do rei Irão. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, então a figura superior é o tabernáculo, tá? Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava um candeeiro, e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual, olha só que interessante, então, a divisão aqui, olha aqui em Hebreus, ele já coloca o altar de ouro dentro do Santíssimo Lugar, chamando atenção para isso. Ó, com efeito, versículo 2, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Então, a arca do incenso aqui em Hebreus, né, ela já está dentro, o altar de incenso já está dentro, por causa da fumaça, entende? Interessante. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Ufa! O autor do livro de Hebreus não quis comentar cada detalhe não, né? Não agora. Versículo 6. Ora, depois de tudo isso assim ser preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho. Então, entravam os sumos sacerdotes, mas lá no Santíssimo Lugar era só o sumo sacerdote sozinho. E Jesus morreu sozinho, não é, meus irmãos? Por nós. E realmente ele foi o caminho para que nós nos achegássemos a Deus novamente. Versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, meus irmãos, isso aqui é uma sombra e não é uma sombra perfeita, porque esse sumo sacerdote humano, ele tinha que fazer sacrifício pelos pecados do povo e por ele mesmo. Então, não é uma coisa perfeita, mas Jesus, ele nunca pecou. Então, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, é porque ainda não se cumpriu
o verdadeiro tabernáculo que habitou entre nós, que foi Cristo Jesus, que já veio, certo? E o versículo 9 derruba por terra qualquer tentativa de religiosidade, de querer voltar a esses sacrifícios arcaicos e antigos. Versículo 9, é isto uma parábola. É isso uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, esse culto aqui é ineficaz se você não crê no Cristo Jesus que derramou sua vida pelos seus pecados, certo? E isso tudo já aconteceu, já se cumpriu. Não podemos voltar ao passado, nós temos que ir à frente. Jesus é o nosso intercessor. E agora, meus irmãos, eu quero ler para os irmãos o que ele intercedeu por nós. O que ele intercedeu por nós? Em primeiro lugar, o Pai Nosso, que todo mundo sabe de cor e salteado e que virou uma reza que ninguém entende. Mas, se você prestar atenção, o Pai Nosso é o próprio Cristo Jesus. O que ele orou se cumpriu na vida dele. E cada frase do Pai Nosso, Jesus, ele disse, ele se expressou com cada frase do Pai Nosso, porque isso se cumpriu na vida dele. Ele se santificou por nós. Ele foi tentado, mas o Pai o livrou do mal. Ele fez a vontade do Pai acima de qualquer coisa, para que o reino de Deus pudesse se achegar a nós, o Pai Nosso. E isso é um resumo da verdadeira intercessão, da verdadeira fumaça. Pai Nosso, um resumo. Hoje eu vou ler a fumaça para os irmãos. Esse incenso, esse perfume, certo? João 17. João 17. Hoje nós vamos focar no que Jesus fez por nós. João capítulo 17. João capítulo 17, a oração de consagração, a oração sacerdotal do Senhor, porque ele vai se tornar o nosso sumo sacerdote. Se você for olhar, né, aqui nós temos João 17, logo após, né, nós já vamos ver a crucificação de Cristo Jesus. Ele está prestes a dar sua vida por nós, certo? Ele ia obedecer, ele ia para a cruz, ele ia para o altar de bronze. E aqui nós já estamos vendo o altar do incenso, porque a sua vida é uma oração. Essa oração subiu a Deus, ela se tornou viável, ela se tornou uma coisa que podia acontecer, porque Jesus se sacrificou por nós. Essa oração Deus ouviu, o Pai ouviu. Essa oração sacerdotal. Ele aqui está se consagrando para o sacrifício lá do altar de bronze. Aí ele vai se tornar nosso sumo sacerdote, mas ele também é a vítima, né? Ele morreu por nós. Então vamos ver o que Jesus está orando. Vamos ver o que Jesus está orando. O que seria esse incenso, o que seria essa fumaça, que é uma ampliação do Pai Nosso. Você vai encontrar o Pai Nosso nessa oração. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Jesus ia glorificar o nome de Deus, porque ele ia fazer a vontade do Pai e não a dele. A tua vontade seja feita aqui na terra, para que o reino possa se estabelecer definitivamente. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
Então Jesus ia glorificar o nome do Pai, Jesus seria glorificado pela sua obediência. E qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai era que fosse viável a vida eterna para todo aquele que cresce em Cristo Jesus. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E Jesus, ele continua orando dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, que é a morte de cruz, o altar de bronze. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Jesus cumpriu a vontade do Pai para que você pudesse ter acesso ao trono de Deus, ao Santíssimo Lugar. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. O Verbo se fez carne, ele estava com o Pai, ele estava lá com o Pai. Ele se desfez da sua glória e se tornou homem para morrer naquele altar de bronze, na cruz. Mas ele vai voltar, ele vai ser glorificado, ele é glorificado novamente. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 1 ao verso 2, você vai perceber. Ele estava com o Pai e ele veio até nós. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então Jesus guardou os discípulos, guardou os seus. Ele não pregou a sua palavra, mas a palavra do Pai. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Então Jesus é a revelação perfeita de Deus. Jesus foi enviado por Deus para a cruz, para ser esse sacrifício por nós. Um incenso perfeito, um perfume perfeito para Deus. Versículo 8. Porque eu lhes transmito as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E aí vem a intercessão. Jesus se revelou aos discípulos e a muitas outras pessoas no Antigo Testamento, o anjo do Senhor. Ele pregou a palavra do Pai, e aqueles que servem o Senhor Jesus são aqueles que realmente têm essa compreensão de que ele foi enviado de Deus. Jesus foi enviado de Deus. E aí começa a intercessão, a fumaça. Olha a fumaça aqui, olha o incenso. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus veio ao mundo, mas nem todos creram em Cristo Jesus. E agora ele está rogando, ele está intercedendo pelos seus, que também pertencem a Deus. Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Meus irmãos,
aqui tem uma coisa muito fantástica. Aqui Jesus está dizendo que o Pai o glorificou, ele glorificou o Pai, mas aqui ele está dizendo que aqueles que pertencem a ele, aqui está dizendo que as pessoas que são de Jesus também glorificam o nome de Jesus, pois ele diz: neles eu sou glorificado. Naqueles que verdadeiramente nasceram de novo, Jesus é glorificado. Então nós vemos que o verdadeiro holocausto, Jesus, a sua intercessão por nós, abriu o caminho para que nós também fôssemos glorificados em Cristo Jesus e Jesus em nós. Essa é a verdadeira igreja. Essa é a verdadeira igreja, porque aqui na verdadeira igreja ele é glorificado. E aí nós temos a característica dessas pessoas que verdadeiramente conhecem Jesus. Elas já não são deste mundo e ponto final. Não adianta discutir, entendeu? Dai a César o que é de César e ponto final, não importa. Porque você já não é desse mundo. Versículo 11, como Jesus. Já não estou no mundo. Jesus, ele foi para o Pai. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, o Judas, para que se cumprisse a escritura. Da parte de Cristo Jesus, nós que estamos no mundo, ele nos protege. Quando ele estava aqui, ele protegeu os seus discípulos pessoalmente. Eles estavam no mundo, mesmo não pertencendo ao mundo, e o mundo jaz no maligno. E existem várias tentações, várias dificuldades que nós vamos passar como povo de Deus. Mas Jesus, na sua intercessão no Pai Nosso, ele disse: livrai-nos do mal. Ele prometeu que nos livraria do mal. Já não estou no mundo, mas ele continua intercedendo. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui tem uma coisa muito que é para os irmãos pensarem, certo? Uma coisa que é a característica de um verdadeiro irmão. Nós temos que aprender a sermos irmãos. Porque aqui, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando nós pecamos, nós nos tornamos como um Deus. Olha, agora eles são como um de nós, fora de nós. Isso você vê no livro de Gênesis, quando o homem pecou. Mas por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos uma unidade com Deus novamente, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, menos o Judas se perdeu. Versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Meus irmãos, eu não sei o que está acontecendo. Acho que nós temos que voltar para o cristianismo, porque Jesus se foi, e aqui fala de uma alegria que nós temos que ter em nós mesmos, entre irmãos. Então, existe a religião, eu e Deus, eu e Cristo, ponto final, né? Eu sou o dono da verdade, eu, e Deus. Mas aqui, Jesus se foi, e aqui tá falando uma coisa
interessante. E ele está orando para Deus nos ajudar nessa questão. Ele está intercedendo com o seu incenso, com a sua fumaça, a sua oração. Mas agora vou parar junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então é isso aí, meus irmãos. Nós estamos aqui para servir a igreja, servir os irmãos, pregar o evangelho para que mais pessoas conheçam a Cristo Jesus, o nosso intercessor. E ele orou para que nós tivéssemos gozo em nós mesmos, juntos, unidos como irmãos, porque o mundo nos odeia. E nós não pertencemos a esse mundo, mas Deus não nos tirou desse mundo. Veja que não há escapismo para a igreja. A igreja não vai escapar de nada. Deus não vai nos tirar do mundo coisíssima nenhuma. Você vai ficar aqui até o dia da sua morte, passando por tudo que esse mundo está passando aí, né? E você não vai resolver nada. Primeiro porque o mundo te odeia e nós somos de um outro reino. Nós servimos, nós fazemos o que podemos. E a nossa consciência está tranquila, né? Nós servimos a todos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Ponto final. Aí a intercessão, a oração de Deus aí, ó, o incenso verdadeiro, a verdadeira oração. A verdadeira oração é a proteção de Deus para que nos livre do pecado, do mal, para que você tenha uma mente tranquila nesse caos desse mundo, dessa política que não vai ter fim. Não é, meus irmãos? Ninguém foi arrebatado nesse coronavírus. Se você foi, é porque você morreu. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Então você está aqui nesse mundo, sendo livrado do mal, e Jesus está orando, intercedendo por você. A fumacinha aí do incenso, ele está dizendo que santifica-os na verdade. E que verdade é essa? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a personificação de Cristo Jesus, o conhecimento de Deus e do seu Filho. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí vem, meu filho, você não vai ser arrebatado coisíssima nenhuma. Você vai ser enviado. Enviado como Jesus foi enviado. Você não queria fazer a oração dos justos aí, né? A fumacinha, a oração, o altar de ouro e o incenso é a oração dos justos. Ah, você quer ser um justo, quer interceder também? Então você não vai sair desse mundo, você vai permanecer e você vai ser enviado como Jesus foi enviado, e você vai para a cruz como Jesus foi para a cruz, porque nós somos um com ele, certo? Assim, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus se consagrou, né? E nós também nos consagramos. Então, nós estamos vendo aqui, né? Essa oração. E agora, a partir do versículo 20, Jesus ele ora além, para o futuro, para a igreja. Porque Jesus ele não está só orando pelos seus discípulos, mas agora ele vai além no versículo 20. A função da igreja, a oração dos justos, da verdadeira igreja aí. Atenção, que essa intercessão aqui, ela é muito profunda, meus irmãos. Que essa intercessão faça uma mudança no seu coração. Não rogo somente por estes, os discípulos, né, aqueles que Jesus conheceu, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Pronto, agora você está incluído. Se você estava se sentindo excluído dessa oração, agora você pode se incluir também. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra.
E aí vem, qual que é a intercessão de Jesus? Essa intercessão de Jesus é para a igreja, do que ele pensa ser a igreja. Eu não sei o que você pensa ser a igreja, mas aqui o que Jesus pensa ser a igreja, meus irmãos, isso é a verdade. Qual que é a oração? A fim de que todos sejam um. Meu Deus! A fim de que todos sejam um. Onde está essa igreja? Onde está essa igreja onde todos são um? Mas é isso. Tá escrito aqui, é a oração, essa é a fumaça. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aí o método de missões, aí a técnica de missões aí, ó. É tanto blá blá blá, tanta competição, cada denominação é o dono da verdade, o dono de Deus, o dono de Cristo, o dono do incensário. O perfume do incenso aqui é para nós, não é para Deus não, certo? Aí ó, o pecado, porque o pecado separa as pessoas, mas não foi isso que Jesus orou. E olha só a entrada no trono, a fumacinha entrando no propiciatório aí na figurinha aí, ó. Entendeu? Jesus, ele está fazendo o quê? Uma obra, uma intercessão para que nós sejamos um com o Pai, como ele é com o Pai, como o Pai é com Jesus e todos nós juntos unidos. Isso só pode ser uma obra do Espírito Santo, porque obra do homem não é. Obra do homem não vai ser, porque eu quero ver quem é que é um em Cristo Jesus nesse amor todo. É uma coisa que nós estamos pregando aqui, um cristianismo. É esse cristianismo que eu estou buscando, que eu estou ansiando. Porque do que adianta uma religião cheia de pessoas odiando umas às outras, competindo umas com as outras? É uma coisa muito cansativa, é um jugo pesado, um jugo que traz depressão e depois as pessoas ficam todas cansadas da obra desse Deus aí que elas inventaram. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que o mundo vai crer numa igreja fragmentada, que ama dinheiro, que ama fama? Aqui tá falando do amor, de relacionamento, porque essa fumaça, o que ela fez? O sacrifício de Jesus fez com que nós pudéssemos ter um relacionamento novamente com Deus. É relacionamento e uns com os outros. Isso é a Santa Ceia, a pacificação entre os seres humanos, o que não existe no mundo, porque o mundo vos odeia. Só tem ódio mesmo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Igreja, esse é o objetivo da igreja e não tem outro. Essa é a metodologia, o amor. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Gente, se você queria saber sobre a fumacinha, sobre o incenso, essa é a oração. Por isso que a fumaça está entrando ali, está entrando dentro do Santíssimo Lugar. A oração dos justos, a oração que pede por justiça, por juízo, para que nós possamos estar unidos em amor e que nada nos atrapalhe nesse amor. Como nós o somos, eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Meus irmãos, Jesus vai ser crucificado. E no momento da cruz, todos os discípulos vão abandonar a Jesus. E Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Então, para Jesus fazer essa oração, sinceramente, ele teve que ter muita fé. Ele teve que ter muita paciência, né, com aqueles discípulos, porque ele orou essa oração em fé mesmo, crendo que a palavra iria ter efeito na vida dos seus discípulos, que o negaram, né? Pedro negou e depois na cruz abandonaram a Jesus. Jesus profetizou: vocês não vão estar comigo, vocês vão me deixar sozinho na hora da cruz. Mas ele já estava prevendo o efeito da palavra. Ele quer que nós amadurecemos, que possamos amadurecer na fé, por isso que estamos juntos, por isso que não morremos, por isso estamos vivos. A unidade por meio do Espírito Santo. Isso não é obra do homem, é obra da palavra de Deus. O homem não consegue. É a Torre de Babel, não dá para unificar por meio do poder do homem, sabe? Juntar as pessoas numa torre de Babel, porque vai dar confusão. E você vê a tentativa do homem de se unir, das igrejas se unirem, só deu em confusão, porque não foi uma obra do Espírito, certo? Porque é uma obra de Deus, por meio da sua palavra. Aqui há algo, sabe, da oração de Jesus. Ele teve muita paciência. Como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E muitas vezes as igrejas se aperfeiçoam na estrutura, né? Na capa, mas não na unidade. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém e amém. Foi o amor, tudo se resume nisso mesmo, nessa unidade em Cristo Jesus. Você quer esse Cristo verdadeiro? Você quer esse cristianismo verdadeiro e puro? Um incenso estranho vai lhe causar a morte espiritual. Pessoas que estão na igreja amargas, cansadas desse fardo pesado. Isso não é a verdadeira religião. A verdadeira religião é o fardo leve de Cristo Jesus, que morreu no altar de bronze e intercedeu por nós, para que Ele nos protegesse neste mundo, que Ele não vai nos tirar daqui, e que neste mundo nós tenhamos então essa unidade do Espírito Santo em amor. Vamos conhecer de fato o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, antes de nos gabarmos das nossas intercessões e das nossas oraçõezinhas, certo? Da oração dos justos. Antes de se tornar a oração do justo, pense bem
na oração do justo dos justos, o Jesus, o intercessor. Antes de fazer da oração um caminho para a salvação, uma cerimônia, porque você tem que orar o dia inteiro, oração, o crente tem que orar. Meu filho, antes de qualquer coisa, de você fazer um método de oração na sua vida, cansativo, pense muito bem na oração do próprio Cristo, do que ele fez. Que possamos ter um novo nascimento e o enchimento do Espírito Santo. E que as nossas orações não sejam para orgulho próprio, mas por causa do amor, intercedendo para que outras pessoas conheçam esse verdadeiro Cristo, esse verdadeiro Jesus, que no capítulo 18 de João vai já para o Getsemane morrer por nós. Amém e amém. Essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos, né? Jesus teve muita fé. Ele tem muita fé em nós, não é possível, né? Para que nós tenhamos esse amor e por meio do amor convençamos o mundo de que Jesus é o verdadeiro enviado. Essa é a metodologia aí, ó. Os relacionamentos entre as pessoas aí, ó. Eu vou orar pelos irmãos na fé de Cristo Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada pela sua intercessão, pela sua oração. Jesus, continue intercedendo por nós, nos protegendo e nos livrando de todo o mal nesse mundo. Senhor, nos dê o teu Espírito Santo para que nós possamos conhecer esse amor, essa verdade, essa verdadeira unidade no Espírito Santo, Senhor Jesus. Ó Senhor, a sua igreja, Senhor, ensina a sua igreja a amadurecer. Temos que amadurecer no amor, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, pelo seu sacrifício. Te agradeço essa noite pela sua intercessão. Continue intercedendo, Senhor Jesus. Nós precisamos de ti. Nós precisamos da sua oração, da sua intercessão. Nós precisamos do seu Espírito em nós, mais do que nunca. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like, meus irmãos. Pastor Natanael, vamos ouvir a oração de Jesus para as nossas vidas. Nós precisamos da proteção dele, do Espírito Santo. Meus irmãos, se os irmãos tiverem alguma dúvida, se os irmãos quiserem conversar sobre esse assunto, vocês podem entrar em contato com o pastor Natanael, vocês podem, pelo Facebook, vocês podem entrar na nossa página, entrar em contato conosco. Se você está amargurado, se você não está enxergando essa igreja unida, se você quer se aperfeiçoar no amor, se você quer conversar sobre esse assunto, entre em contato com o pastor Natanael. Vamos orar juntos. Amém, igreja? Amém, olha lá, o amor. Deus vai nos aperfeiçoar nessa unidade. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Amém? Amém, amém. Até a próxima quarta-feira. Próximo objeto de ouro. Amém, amém. Amém.